Continuando na meditação da carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 7. Paulo, ele continua falando a respeito ainda da lei e do pecado, né? Ele aqui no capítulo 7, ele vai fazer uma analogia sobre o casamento e comparando com aquele que vive sob a lei e sob a libertação e que vive sob a graça, né? Então, hoje ele vai falar sobre essa diferença de viver na graça e não viver mais na lei, sob o domínio da lei. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, para que eu possa levar essa palavra com clareza e com entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Aqui, esse capítulo 7 de Paulo é um texto muito profundo, muito difícil, né? Porque aqui ele nos dá uma demonstração de quanto o ser humano é incapaz de vencer o pecado com esforço próprio. Paulo aqui ele vai tratar que somente a graça do Senhor Jesus Cristo é que pode nos libertar do domínio desse pecado, né? Paulo, ele desnuda a alma humana e mostra a realidade da luta interior que todo ser humano tem, todo crente tem, que vive com aquela luta entre si, dentro de si, das coisas da carne e das coisas do espírito, né? E você tem que ter domínio sobre a carne, né? Ou seja, Paulo aqui ele nos apresenta uma experiência, né, da tentativa frustrada de ser santo pela força da lei. Aqui ele vai mostrar isso, né? Paulo ele escreve para aqueles cristãos que estão lá em Roma e ele fala tanto para os judeus quanto para os gentios. Os judeus convertidos, né? Eles estavam acostumados a viverem sob uma lei. Eles tinham a Torá, o livro da Torá, era como a lei para eles, né? A lei de Moisés, né? E eles desafiavam e enfrentavam o desafio de entender o papel da lei agora, depois da obra de Cristo. Aí Paulo vai explicar para eles aqui. O livro de Romanos é uma explicação para aqueles judeus convertidos agora ao cristianismo, como era viver agora, não mais sob a lei, o domínio da lei, mas sob a obra de Cristo, né? Como também ele fala para os gentios. Os gentios, eles não tinham conhecimento da lei, né? Mas eles precisavam compreender o valor moral e espiritual da justiça de Deus, porque Paulo estava falando para eles que agora eles estavam vivendo sobre o domínio da graça, né? E também que, com relação aos judeus, quando Paulo também fala para os judeus, é que os judeus naquela época, eles acreditavam que ao se submeterem à lei, eles conquistavam mérito diante de Deus. Era isso, o pensamento dos judeus, antes da sua conversão, era que eles agradavam a Deus se eles vivessem obedecendo à lei. Mas Paulo, ele aqui vem romper com esse entendimento, ao afirmar que tanto os judeus quanto os gentios, eles estão debaixo do pecado e que ninguém se justifica por obras da lei, mas apenas pela fé, né? E esse capítulo 7, ele explica, né, que o crente, ele morreu para o pecado. E Paulo, ele mostra que assim como ele morreu para o pecado, ele morreu também para a lei, ou seja, ele não está mais sob o jugo da lei, sob o jugo opressor da tentativa de salvar-se pelas obras, porque eles antes acreditavam que se eles obedecessem à lei, eles estavam salvos. E Paulo vai mostrar a eles que agora eles estão mortos para a lei e livres dela, porque agora eles têm que ser regidos por um princípio maior, que era Jesus Cristo. Então ele começa assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Ou seja, ele estava se dirigindo àqueles que conheciam a lei, que eram os judeus,
que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Aí ele começa a fazer agora uma analogia com o casamento. A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, ou seja, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei a mulher. Desobrigada ficará da lei conjugal, ou seja, a mulher. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus amados irmãos, também, aí ele agora vai comparar e dizer que agora os judeus, ele diz, agora, irmãos, também vós morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês agora estão livres, ou seja, a lei morreu, vocês não estão mais apegados a ela, agora vocês estão livres para serem de outro, que agora é Cristo que vai governar vocês, não é mais a lei. Aí ele diz, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que aqui estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, aqui Paulo ele está revelando que o pecado a lei tem um papel fundamental, né? Que a lei, ela revela o que é o pecado, ou seja, ninguém sabia o que era pecado até ter conhecimento da lei. Mas agora, ela não pode libertar o homem do pecado, ou seja, a lei não pode libertar o homem do pecado. Somente Jesus Cristo é que pode. Aí ele diz assim, versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, Paulo aqui vai usar o exemplo do 10º mandamento, que é não cobiçarás. Por quê? Porque esse mandamento expõe algo interno e invisível, ou seja, o desejo do coração. Isso revela a profundidade da lei de Deus, que vai além das ações e alcança as intenções. É isso que Paulo está dizendo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevendo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, Paulo, ele está falando aqui que o homem, ele só tem conhecimento do que é o pecado quando ele tem conhecimento da lei, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Ou seja, a lei era, enquanto a lei é desconhecida, o homem está livre do pecado, porque não tem conhecimento do que é o pecado. Mas quando ele toma conhecimento do que é o pecado, que é a lei, ele agora tem que obedecer a essa lei
para se salvar. Mas agora é um novo tempo. Jesus veio para não excluir a lei, mas cumprir a lei. Ou seja, agora é por intermédio de Jesus, não é mais por intermédio da lei que o homem será salvo. É isso que Paulo está dizendo. Aí no versículo 13 ele diz: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que existe um conflito interior, né? Ele está dizendo que existe um conflito no interior do homem, ou seja, o bem lutando contra o mal. Quando ele diz, não faço o que desejo, mas o que odeio, ele reconhece que o pecado habita nele. E que por isso, apesar do desejo de obedecer a Deus, acaba cometendo o mal que ele não quer. Ou seja, um crente, quando ele é regenerado, ele pode dizer, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. O não convertido não ama a lei de Deus, nem lamenta sua incapacidade de cumpri-la. Por quê? Porque ele não conhece. Ele não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Mas o convertido, agora ele conhece o que Deus quer para a vida dele. Então agora ele pretende cumprir os mandamentos, ele tende a agradar a Deus, mas mesmo assim ele sabe que dentro dele existe uma luta. Só que agora a luta vai depender dele. Se ele tiver mais tendido para as coisas do Espírito, ele vai ser fortalecido, ele vai sempre ganhar essa luta. Mas se ele se deixar levar pelas coisas da carne, então a carne é quem vai se sobressair na sua vida. Então é isso, esse conflito, ele mostra a realidade da vida cristã, que nós fomos libertos do domínio do pecado, mas ainda carregamos a presença do pecado em nossa carne. Então essa tensão, ela continuará até o dia da glorificação, quando seremos completamente livres do pecado. É isso que Paulo está tentando mostrar para eles. Eles foram libertos da lei, mas agora eles estão sob o domínio do Senhor Jesus. Eles agora têm que cumprir o que Jesus quer para a vida dele. Não é o que a lei diz, mas o que Jesus diz, né? O que a palavra de Deus fala, né? Então, mas Paulo continua dizendo que mesmo agora, sob o domínio, sob a graça, ele tem que ter esse domínio dentro de si para vencer a luta contra o pecado. Que ele não está, mesmo vivendo na graça, ele tem que continuar firme em Cristo, para que a luta que ele tem diária sempre vença, né? Sobre o domínio do pecado, né? E Paulo diz aqui, olha, no versículo 21 diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, Paulo termina aqui com um clamor, dizendo: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, né?
E ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo: eu tenho uma luta diária da minha carne contra o meu espírito, mas eu sei quem eu venço, porque quem vence é aquele que está em mim, que é Jesus Cristo, né? Em Cristo está a vitória, né? A lei revela o problema, mas só a graça de Cristo oferece a solução. Ou seja, antes não era pela lei, a lei não conseguia, o homem por si só não conseguia, mesmo a lei dizendo: não cobiçarás, não matarás, não furtarás, ou seja, o que diz a lei de Deus, mas ninguém pode cumprir se não for com Jesus Cristo, com a ajuda do Senhor Jesus. A lei por si só, ela não salva se não for Jesus Cristo junto conosco. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o que nós vimos aqui no capítulo 7 é que nós aprendemos com esse capítulo que a vida cristã, ela é marcada por um conflito real e diário. Todos os dias, nós temos luta dentro de si. Ser salvo não significa dizer que nós estamos livres das tentações, das falhas, das faltas. Pelo contrário, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós mais percebemos a nossa fraqueza e a profundidade do nosso pecado. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que para sermos parecidos com Ele, né, nós temos que a cada dia melhorar a nossa vida, né, o nosso viver, para sermos mais parecidos com Ele. Nós vemos que Deus é santo e Ele quer que nós sejamos imitadores dEle. Lá em Paulo, na carta de Paulo aos Colossenses, se eu não me engano, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo falando que nós temos que nós imitarmos verdadeiramente a Jesus, a Deus, né? E sermos parecidos até com Paulo. Paulo tentou imitar a Deus. Então nós temos que fazer o possível para chegarmos mais próximos da conduta que Jesus teve, né? Então aqui nós vimos que a lei revela o pecado, mas não salva. Ou seja, a lei ela mostra o pecado, mas não é a lei que vai salvar, é Jesus que salva. Tentar ser santo apenas pela obediência extrema é inútil. Você pode querer ser santo querendo obedecer, mas se não tiver a ajuda do Senhor Jesus Cristo, você não consegue por si só. Existe uma luta constante entre o querer e fazer o bem e a incapacidade da carne. Só pela união com Cristo e pelo poder do Espírito podemos vencer o pecado. É isso que a carta de Paulo aqui aos Romanos, no capítulo 7, está tentando mostrar. Que nós não devemos desanimar com nossas quedas, mas olhar para Cristo, que é o nosso libertador. E isso nos traz consolo, né? Porque quando nós nos sentimos, muitas vezes nós sentimos frustrados, né? Por não estarmos andando de acordo com aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Mas nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos desanimar se nós falhamos. Nós temos que ver que essa luta faz parte do processo. Nós estamos numa caminhada cristã. É como se todos os dias nós tivéssemos ter que alcançar e subir um degrau na caminhada. E mais importante é que a nossa vitória final é garantida em Cristo. O que nós temos que observar e perseverar é estarmos firmes em Cristo. Não podemos olhar para as nossas quedas. Se nós caímos, nós temos que levantar e seguir adiante, né? O principal é que nós estamos nessa caminhada com Cristo e em Cristo, amém?